investigando se houve participação do ex-presidente Lula e ministros do governo dele num suposto esquema de venda de medidas provisórias. A Operação Zelotes já tem 16 réus. 6 pessoas estão presas. O delegado Marlon Cajado mandou explicações para a Justiça. Alegou que a instauração de novo inquérito policial é para saber se outros servidores públicos, além dos que já foram denunciados, foram corrompidos e estariam associados a essa organização criminosa, ou se estariam vendendo fumaça, vitimando-os e praticando o tráfico de influência em relação a eles. E cita nomes: Luiz Inácio Lula da Silva, Erenice Guerra, ex-ministra da Casa Civil, Diogo de Oliveira, número 2 do Ministério da Fazenda, entre outros, como o ex-ministro Gilberto Carvalho, que já é investigado. Não há um inquérito específico para apurar a conduta do ex-presidente Lula. A investigação é ampla, sobre vários suspeitos, e analisa provas que ainda não tinham sido incluídas quando os primeiros envolvidos foram denunciados. A empresa LFT do filho de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, recebeu 2,5 milhões de reais de uma das empresas investigadas na operação. Luiz Cláudio tem negado qualquer irregularidade no contrato. O ex-presidente já tinha prestado depoimento nesse inquérito no mês passado, mas na condição de informante. Agora a PF passa a apurar se ele teve envolvimento. 2 medidas provisórias suspeitas foram editadas enquanto ele era presidente. As medidas provisórias 471 de 2009 e 512 de 2010 concederam incentivos fiscais ao setor automotivo para as empresas que se instalaram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Além delas, a Polícia Federal investiga se houve pagamentos suspeitos para a edição de uma terceira medida provisória, em 2013, já no governo Dilma, também de interesse do setor automotivo. Em nota, o advogado do ex-presidente Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmou que nada justifica a conduta do delegado ao afirmar que o ex-presidente seria investigado. Disse que Lula foi ouvido no dia 6 de janeiro na condição de informante, sem as garantias constitucionais próprias dos investigados, e que não há nenhum elemento que justifique a mudança do tratamento. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Diogo Oliveira, disse que não há nenhuma acusação contra ele e que participou no processo apenas como testemunha. A defesa da ex-ministra Erenice Guerra disse que ela já prestou depoimento sobre o caso e que, na época, não tinha atuação sobre as questões tratadas nas medidas provisórias. O ex-ministro Gilberto Carvalho disse que também já prestou depoimento no caso e que o processo segue o rito normal, sem nenhuma novidade. A presidente Dilma Rousseff foi convocada como testemunha de um dos réus da Operação Zelotes e apresentou os esclarecimentos por escrito. Numa nota curta, ela disse que não tem nenhuma informação ou declaração a fazer sobre os fatos ou as pessoas envolvidas. O Ministério Público Federal em Brasília reabriu a investigação sobre a compra dos caças suecos Gripen pelo governo brasileiro. A Procuradoria recebeu novos documentos da Polícia Federal encontrados durante a Operação Zelotes numa empresa acusada de comprar medidas provisórias. O objetivo do inquérito é verificar se o Brasil pagou mais do que devia pelos 36 aviões. O contrato foi fechado por 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Em agosto do ano passado, o inquérito tinha sido arquivado por falta de provas. O Palácio do Planalto não quis comentar. O juiz Matheus Castelo Branco, da 5ª Vara Federal de Santos, rejeitou a denúncia do Ministério Público Federal e decidiu não abrir uma ação penal contra o jogador Neymar, o pai dele, Neymar da Silva Santos, Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, e José Maria Bartomeu, atual presidente do clube. A família do jogador alegou que ainda não poderia haver um processo judicial sobre o caso, já que as discussões estão em andamento na Receita Federal. O Ministério Público vai recorrer depois do Carnaval. Na fase prévia da Libertadores, o São Paulo estreou fora de casa e empatou com o César Vallejo. O time peruano abriu o placar com um golaço, um chute de longe de Robert no ângulo. O empate do São Paulo também foi bonito. O argentino Calleri encobriu o goleiro para marcar. 1-1. O jogo de volta é na próxima quarta-feira em São Paulo, no Pacaembu. E a seguir, a legião de fãs que segue as estrelas do samba no Rio. Em São Paulo, a linguagem especial que assegura a harmonia das escolas. No Campeonato Apoio Mineiro, escalamos as melhores ofertas.